bairros municipais espaços aprazíveis e que não sejam muito diferentes daquilo que é a Lisboa que não pertence aos bairros municipais. Com o objetivo de criar uma empresa que possibilitasse o desenvolvimento de uma política integrada para a gestão dos bairros municipais, a Câmara Municipal de Lisboa criou, em 1995, a Gebalis. Com esta empresa, a Câmara Municipal de Lisboa pretendia realizar uma melhor administração dos fogos camarários, a aplicação de medidas que garantissem a qualidade de vida das populações e uma correta política de conservação, tanto do património edificado como dos espaços exteriores. No início, foi atribuída à Gebalis a responsabilidade pela gestão de um edificado que abrangia 12 bairros camarários, habitados por uma população estimada de mais de 28 mil pessoas, segmentadas por 8 mil fogos. Hoje, os números são bastante diferentes, pois foram-lhe entregues muito mais bairros para gerir. Atualmente, a Gebalis tem sob sua gestão 66 bairros, sendo responsável pela conservação patrimonial de mais de 23 mil fogos, o que corresponde a uma população residente que ultrapassa as 80 mil pessoas. Ou seja, falamos de quase 20% da população residente na capital. Este grande crescimento trouxe uma maior responsabilidade para a Gebalis, tornando-a na maior empresa municipal do género no país e uma das maiores a nível europeu. Mas sendo uma empresa dedicada à gestão do património habitacional do município, a sua missão ultrapassa em muito a gestão patrimonial, incluindo também a promoção social dos seus habitantes. Há a necessidade de insistência nesta promoção dos valores da cidadania, que é algo que nós temos feito. Temos consciência que está na matriz, está nos genes da nossa criação essa responsabilidade, mas também temos consciência que sozinhos não conseguimos promover essa qualidade de vida e daí a importância que damos ao estabelecimento de parcerias com as mais diversas associações de cariz social, cultural, desportiva, de apoio à infância, à terceira idade. As mudanças operacionalizaram-se desde logo através de uma política de descentralização que a empresa tem, a que nós chamamos uma política de proximidade. O aumento do número de bairros a gerir implicou também uma alteração no número de gabinetes de bairro e no modo de funcionamento dos mesmos. Hoje, encontramos 14 gabinetes segmentados por 5 grandes zonas da cidade de Lisboa, designadamente a Zona Ocidental, as zonas Norte-Ocidental e Norte-Oriental, a Zona Oriental e a Zona Sul. Nos 14 gabinetes que gerem estas 5 zonas, trabalham mais de 50 técnicos formados e qualificados para prestar apoio aos habitantes, numa metodologia de trabalho baseada numa política de proximidade com os moradores dos bairros camarários. O gabinete, no fim de contas, é o centro da vida do bairro, pelo menos naquilo que nos diz respeito, no que diz respeito à Gebalis. Acreditamos que essa proximidade é uma forma de acelerar todos os processos e de responder de uma forma mais célere, no fim de contas, às questões que são levantadas nos bairros, sejam elas de natureza patrimonial, sejam elas de natureza social. A responsabilidade dos técnicos e gabinetes de bairro são efetivamente muitas. Desde logo a gestão administrativa dos agregados familiares e dos moradores. Depois a própria gestão patrimonial, porque as reclamações que os moradores à partida têm é pelos gabinetes que elas são conduzidas à sede da empresa. E depois também a própria gestão social, porque os gabinetes acabam por ser, digamos, o ponto para onde confluem todas as informações dadas quer pelas associações que trabalham nos bairros, como também pelos moradores. A preocupação em aproximar as estruturas da empresa à vida real das populações ilustra a política de intervenção da Gebalis. Uma política que tem no seu cerne a promoção da cidadania e o empowerment das populações e que visa o desenvolvimento económico, a valorização do património cultural dos bairros, o incremento do sentido de segurança e a valorização das competências. Tudo para criar uma cidade saudável naquele que é o trabalho de uma empresa fundada para servir de forma eficiente a cidade de Lisboa e os seus habitantes. Foi com esta meta que foram estabelecidos vários acordos de cooperação com instituições que trabalham no terreno.
para levar a cabo aquelas que são as suas tarefas de responsabilidade social junto dos bairros, socorre-se da ajuda inestimável de imensas associações que no terreno, e pensamos nós muito melhor do que nós conseguiríamos, conseguem efetivamente levar à prática, enfim, aquelas que são as suas tarefas, que também são e acabam por ser logicamente também as nossas. O que tem a ver com a mudança de comportamentos é algo de demorado. Daí que não encaramos exatamente estes apoios que damos às associações, não encaramos como custo, encaramos como investimento. Um investimento que nós acreditamos que no futuro há de ter um retorno, e o retorno, logicamente, é algo que terá a ver necessariamente com uma melhor vivência dos bairros, uma melhor preservação do espaço público, uma melhor convivência do ponto de vista da vizinhança e, logicamente, através disso todos beneficiarão, toda a comunidade que vive nos bairros há de ser beneficiária disso. Estes acordos de parceria são parte integrante de um modelo de gestão baseado em princípios de responsabilidade social levados a cabo pela Gebalis e que traduzem em decisões que atendam, de forma equilibrada, a aspectos económicos, patrimoniais, sociais e ambientais. É destas preocupações que surgem programas e projetos mais transversais, como por exemplo a Gebalis Solidária, concretizado na constituição de uma bolsa de voluntários, ou a Gebalis Ativa, que permitiu a criação de uma empresa de inserção profissional, cujos objetivos primordiais foram o combate à pobreza e à exclusão social, através da inserção nesta empresa camarária de novos colaboradores. Igualmente ilustrativo da política de responsabilidade social da Gebalis é o projeto de microgeração de energias renováveis que permitiu a instalação de painéis fotovoltaicos em edifícios de habitação municipal, reduzindo assim os custos associados às necessidades de consumo nos espaços comuns. Temos vindo a desenvolver, enfim, um trabalho bastante intenso no sentido de promover a produção de um rótulo europeu de responsabilidade social. Aqui as empresas, enfim, da Comunidade Europeia e também as nacionais, possam concorrer no sentido de essa ser, por assim dizer, uma certificação europeia de que têm no âmbito das suas preocupações também a responsabilidade social. Essa atitude socialmente responsável manifesta-se nos 3 grandes pilares, no fim de contas, daquilo que é a sustentabilidade. Por um lado, a responsabilidade no social, propriamente dita. Qualquer morador que momentaneamente esteja em dificuldades económicas pode perfeitamente recorrer à empresa e pedir uma redução de renda, por exemplo, no sentido de que ela fique adaptada àqueles que são os seus rendimentos. A empresa tem uma estrutura, que é uma pequena empresa criada por nós, que trabalha especificamente na área da responsabilidade social, que é a Gebalis Ativa. É uma empresa que nos pertence, que tem entre os seus trabalhadores pessoas que têm algumas dificuldades de encontrar emprego, de encontrar trabalho, e que nós albergamos e que nos ajudam, do ponto de vista dos arranjos exteriores dos bairros, a fazer algumas tarefas que são importantíssimas. Mas estas preocupações não ficam apenas no seio da empresa, já que a Gebalis procura passá-las aos habitantes dos bairros camarários, sobretudo no que concerne à preservação dos espaços comuns e dos espaços públicos. De entre os diversos projetos que temos levado a cabo para motivar a população a cuidar dos espaços públicos, temos um projeto interessantíssimo que se chama Os Guardiões de Jardim e que procura, no fim de contas, fomentar o tratamento do espaço público com a colaboração dos próprios moradores, em trabalhos que são feitos pelos mais jovens. Normalmente temos prova disso, que os pais e os mais velhos têm muito mais consideração por esses espaços, porque há ali um envolvimento dos filhos para tornar os espaços mais habitáveis. Por outro lado, a responsabilidade ambiental e depois, logicamente e consequentemente, nenhuma nem outra serão possíveis se não existir da nossa parte uma atitude que nos leve a um equilíbrio financeiro e económico da empresa. Consciente da sua responsabilidade social, a Gebalis procura fomentar a capacitação dos habitantes dos bairros que gere, de forma a promover a sua plena integração social,
contribuindo assim para a construção de uma sociedade mais inclusiva. Os novos desafios que se apresentam às Gebalis são, desde logo, desafios que têm a ver com um trabalho ainda mais apurado pela promoção social das pessoas, da população que habita nos bairros. O futuro é mais e mais investimento, no fim de contas, na promoção social das populações e, necessariamente, na criação de hábitos de boa vizinhança, de hábitos de estima por aquilo que, no fim de contas, é de todos.